Romanos capítulo 5, você que nos visita, a gente tem andado por Romanos durante esse ano e vamos caminhando por ele, por essa carta tão maravilhosa, até o final da carta, né? Até o Senhor nos permitir aí. E nos últimos domingos, então, nós temos aprendido, né, irmãos, sobre o significado de justificação, o que vem a ser justificação. Acredito que está sendo precioso aí para você que está disposto a realmente descobrir o significado do que vem a ser justificação. Justificação tem a ver, é simples, tem a ver com declarar o injusto justo. Isso é a justificação. Declarar o injusto justo. É a declaração de Deus de que o crente pecador é justo em Cristo. É a justiça imputada, que palavra difícil, imputada, ou seja, posta na nossa conta, colocado na nossa conta. Essa justiça nos foi imputada, assim como o pecado de Adão nos foi também imputado. Então Cristo na cruz, justiça de Deus ali, sendo imputada também, desviada então a ira de nós, colocada sobre Cristo. Isso é a justificação. A relevância então, irmãos, de um tema como esse, porque é importante você entender isso. O que isso tem a ver com a minha vida então? Porque a gente está numa parte da carta do apóstolo Paulo, em que o foco dos primeiros 11 capítulos, ele é essencialmente doutrinário. Não que isso não tenha conexão com o que vamos fazer, mas é uma ênfase especialmente doutrinária. Então, é importante a gente entender qual que é a relevância de se compreender o que vem a ser justificação. Qual que é a relevância de um tema como esse? Ela é compreendida, essa relevância, ela é compreendida por nós à medida em que nós entendemos que o modo como nós nos relacionamos com Deus, o modo como nós lidamos com o pecado nas nossas vidas, e até mesmo com as tribulações das mais variadas formas, o modo como nós lidamos com essas coisas, com essas dinâmicas nas nossas vidas, é transformado a partir do momento em que nós somos justificados em Cristo. Então, se até aqui você está tentando encontrar quais são as conexões e ainda não conseguiu com muita propriedade, tem a ver com esses assuntos. O modo como você se relaciona com Deus, o modo como você lida com a dinâmica de pecado na sua vida, e o modo como você lida com as tribulações, sejam elas de qual ordem que sejam, esse modo é transformado quando você entende o que aconteceu, o que acontece na vida daquele que crê em Cristo Jesus. A justificação traz benefícios, traz bênçãos espirituais. Então o título dessa pregação é em torno disso, as bênçãos da justificação. Então desfrutar de uma vida vitoriosa em Cristo só é possível porque a realidade da justificação na vida do crente é um fato concreto. Então, vida vitoriosa para nós, os eleitos do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, só é possível porque a justificação é uma realidade espiritual que se derrama sobre as nossas vidas. Então, sem a ação de Deus nos justificando por meio de Cristo na cruz, nós permanecemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós vivemos uma vida inconstante e insegura diante do pecado, nosso pecado e as suas consequências, e nós sucumbimos, ou seja, cedemos às adversidades desse mundo de trevas sem esperança. Então eu diria que até uma correspondência, né? O modo como nós nos relacionamos com Deus, com o pecado e com as tribulações é transformado quando somos justificados em Cristo, e em contraste, sem Cristo,
nós continuamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós vivemos na insegurança e das consequências do que o pecado causa nas nossas vidas, e também sucumbimos às adversidades sem esperança. Então Paulo, no desenvolvimento do seu argumento, ele já deixou claro que a justificação, não somente ela é necessária, porque nos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele vai deixar claro o quê? Que todos pecaram, que não há nenhum justo, então ele vai dizer, olha, não tem solução para nós, então a justificação é necessária. Mas ela não é só isso, ela integra o modo como Deus, ele se relaciona com o homem desde sempre. E a gente vê então que a justificação pela fé, ela é bíblica. Ela não é, ninguém tirou da cartola um conceito inventado, mas ela é bíblica e inclusive nos são apontados exemplos bíblicos desta justificação que sempre foi pela fé. E nós vimos então na semana passada o capítulo 4 que falava sobre Abraão, que foi justificado pela fé e não por obras. E agora, meus irmãos, no capítulo 5, e na verdade até o capítulo 8 de Romanos, Paulo ele vai demonstrar que a justificação ela é eficaz, ela é frutífera. Então ela é necessária em virtude da realidade espiritual do homem caído, ela é bíblica porque a gente encontra o amparo na própria escritura no Antigo Testamento, a olhar para a vida de Abraão, a olhar para o próprio Davi, quando confessa os seus pecados também, e ele reconhece que os pecados dele não lhe foram imputados, não foi levado em conta, mas ele foi justificado, né? Como nós vemos no capítulo 4, e agora Paulo começa a andar nessa direção. Diante desta realidade espiritual, há bênçãos a serem desfrutadas por nós, os que cremos em Cristo Jesus e fomos justificados. Então em Cristo, em sua obra na cruz, a justa ira de Deus ela é satisfeita, e ela é desviada de nós, e a sua ressurreição, ela sela, por assim dizer, de uma vez por todas, a nossa justificação, de uma forma definitiva. Nós somos justificados pela fé, e a partir daí, irmãos, a partir desse ato que é concretizado ali com a obra de Cristo na cruz e com a sua ressurreição, a partir daí nós passamos a desfrutar de garantias espirituais. Essas sim, essas garantias espirituais são capazes de nos conduzir a uma vida de vitória e de prosperidade, no melhor sentido da palavra. Então, de alguma maneira nós vamos entender aqui nessa noite o que é ter uma vida de vitória, o que é ter uma vida de prosperidade para o cristão. Gira em torno do conceito espiritual no que vem a ser justificação. Então acompanhe a leitura, botei aqui no slide porque eu estou lendo na NVI dessa vez, mais uma vez, mas você pode acompanhar na sua Bíblia, não tem problema nenhum, na versão que for. Então em Romanos, capítulo 5, os primeiros 11 versículos, nós lemos assim a palavra do nosso Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele.
Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Meus irmãos, hoje então nós vamos aprender que a justificação, ela dá ao cristão uma nova condição de vida, firmada na paz, na esperança e no amor. A justificação, o que ocorre na vida de todo aquele que creu. Então, se você já creu em Cristo Jesus, já entendeu o Evangelho, pois a justificação é uma realidade sobre a sua vida, e então Deus tem bênçãos para você, tem bênçãos espirituais, que vão transformar a maneira como você se relaciona com Deus e com tudo ao seu redor, ou pelo menos deveria. E certamente se não está, o problema não é de Deus e nem do seu poder. Adivinha onde está o problema? Essa nova condição de vida, irmãos, ela deve ser entendida tanto no que se refere ao aspecto definitivo da justificação, ou seja, que aspecto definitivo é esse? Ao crer em Jesus Cristo, nós somos declarados inocentes de todas as acusações apresentadas justamente contra nós. E nós somos então inocentes de uma vez por todas. Essa é uma realidade. O Senhor nos declara justos, justificados, nos dando de fato uma nova condição, uma nova realidade espiritual. E deve ser entendida também no que se refere às implicações que essa nova condição garante para o cristão, que sendo já justificado, ainda aguarda o que está por vir. Então o poder de Deus agindo em nós, Ele definitivamente nos justificou, Ele definitivamente está agindo em nós agora, nos transformando dia após dia, e nos está reservado algo no futuro. Então há uma relação entre passado, presente e futuro, que direciona a vida do cristão, a minha vida e a sua vida, nesses aspectos espirituais. Passado, como eu acabei de falar, no sentido de que a obra de Cristo, ela já ocorreu, e nós estamos até aqui diante de um memorial, de algo que já ocorreu, e nós, os que cremos, fomos então declarados justos pelos méritos de Cristo. Presente no sentido de que há bênçãos espirituais decorrentes desta condição a serem vivenciadas por nós, quando? Desde já, desde agora, não é amanhã, não é no futuro, não é na glória, é agora. Deus tem verdades espirituais para a gente desfrutar desde agora. E futuro, porque o cristão, ele vive com os olhos onde? Numa viva esperança. Que quando Cristo retornar, então nós iremos desfrutar de uma vez por todas, de uma vida totalmente nova em todos os seus aspectos. Embora desde já nos estejam disponíveis a possibilidade de uma vida de bênçãos espirituais, tendo em vista a salvação, justificação, santificação e a expectativa da glorificação. Então a justificação dá ao cristão uma nova condição de vida, firmada na paz, na esperança e no amor. Então o primeiro ponto da nossa mensagem foca nos versículos 1 e 2, o início do versículo 2. A justificação então, irmãos, garante um novo estilo de vida, um estilo de vida firmado na paz. A justificação garante acesso a Deus pela paz com Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. A justificação, meus irmãos, antes de qualquer coisa, ela resolveu a questão da inimizade em relação a Deus. O versículo 10 vai dizer: éramos inimigos de Deus. Éramos inimigos de Deus. O Evangelho, então, é uma declaração de paz entre Deus e o homem.
A maior bênção que o ser humano pode obter é essa boa nova do Evangelho. Então aqui nós estamos falando, irmãos, o que esse texto, que tipo de paz é essa aqui? É uma paz objetiva, ela não é subjetiva, emocional. O contexto ele vai nos revelar que Paulo, ele não está se referindo a um sentimento interior de bem-estar, ou de você se sentir em paz, mas sobretudo a uma situação exterior, de estar agora em um relacionamento de paz com Deus, um relacionamento que foi quebrado lá no Éden, mas que agora Cristo Jesus, Ele nos reconcilia, e aí é esse tipo de relacionamento, é esse tipo de paz a que o texto está se referindo. É claro que a consequência desta paz com Deus, desse relacionamento com Deus, que vem por meio e somente por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, é claro que esta paz, o problema da nossa inimizade com Deus resolvido, é claro que essa paz, ela traz uma consequência de um estado interior de paz também. Mas até a ideia de reconciliação que fecha esse parágrafo, nos versículos 10 e 11, vai deixar claro que o que está em vista aqui é a condição do homem diante de Deus. Então o homem, uma vez justificado, ele tem uma nova condição diante de Deus. Ele sai da condição de inimigo e ele passa a ser amigo. Ele sai da condição de hostilidade que o pecado deixava ali, não tinha o que fazer, separava mesmo o homem de Deus. E a ira de Deus, Deus irado contra esse homem pecador. Então éramos inimigos, mas o homem sai da condição em Cristo Jesus, da condição de hostilidade, e passa para uma condição de reconciliação. Então o significado básico de paz, aqui no texto, no versículo 1, é a reconciliação com Deus por meio da morte do seu Filho. Então sim, trata-se de uma paz no que se refere à nossa condição diante de Deus. Mas é claro que nós vivenciamos os efeitos desta paz no nosso espírito, desfrutando então de uma paz que excede todo o entendimento. Eu e você, nós desfrutamos disso. É bom saber que somos aceitos pelos méritos de Cristo. Isso não traz alívio e paz? Claro que traz. E isso é fruto, a paz que sentimos no nosso interior é fruto deste reconciliar o objetivo que ocorreu. Então um ponto importante quando nós pensamos em paz, é que sentir paz não é necessariamente sinônimo de reconciliação com Deus. A paz que Deus oferece aos seus filhos, aos que foram justificados pela fé, é por intermédio de Cristo Jesus. Cristo é aquele por meio de quem o pecador que crê recebe justificação, recebe paz. Assim, paz é fruto da justificação. Ela não pode se dar à parte de Cristo, não pode se dar à parte de Cristo. O problema do pecado só é resolvido pela fé em Cristo Jesus. Então a preocupação com paz de espírito, com sentir-se bem, não fará sentido algum enquanto você não for liberto do poder do pecado. Mas para os que estão em Cristo Jesus, meus irmãos, para nós, os que estamos em Cristo Jesus, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Por meio dele, olha o que o texto fala, por meio dele obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Esse acesso tem a ideia de ser introduzido. Nós fomos introduzidos a uma nova dinâmica de vida, a uma dinâmica da graça que nos conduz a um relacionamento com Deus, de intimidade constante, e não só isso, de segurança. O Filho nos dá acesso, é o Filho que nos leva diante do Pai. Então, até o trono, ao grande trono. Então o Filho, ele nos introduz, ele nos dá acesso. Esse acesso, essa introdução à presença de Deus nos é garantido por Cristo.
E meus irmãos, perceba, isso muda tudo. O modo como nós nos relacionamos com Deus muda completamente em virtude desta verdade espiritual, porque fomos justificados. Lá em Hebreus capítulo 10, versos 19 a 23, aqui para facilitar a leitura, não sei se está facilitando também, acho que deu para ver. O que diz? Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santos dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quer sentir a paz que Deus tem para oferecer? Você quer sentir a paz que Deus tem para oferecer? Confie em Cristo como teu Salvador. Essa é a única paz que realmente dará sentido a tudo que você venha a sentir depois disso. O que você tem sentido a parte de Cristo, a paz que você pode sentir a parte de Cristo, invenção da sua vida aí, é correr atrás do vento. Então, confiar em Cristo como teu Salvador implica em tê-lo como Senhor da sua vida. E aí então pecados são perdoados. Acesso ao trono da graça é assegurado a nós. Esse acesso, essa introdução. A glória futura é garantida. E nós não precisamos então, irmãos, temer. Nós não precisamos temer. Então, que tipo de paz esse mundo tem para nos oferecer? Onde você tem depositado a sua confiança? A parte de Cristo é canseira e é cansaço. A justificação dá ao cristão uma nova condição de vida. Então, irmãos, deleite-se nessa verdade, porque o problema do pecado foi resolvido de uma vez por todas, e agora, de inimigo, você passou a ser amigo. Você está agora diante desse Senhor num relacionamento de intimidade, de paz. O teu relacionamento com Ele foi transformado. Isso deve impactar a sua vida. A próxima vez que você for orar, saber disso, que você tem essa possibilidade de intimidade, porque o problema do teu pecado foi resolvido de uma vez por todas naquela cruz. Então você pode se achegar. Agora, não é ausência de conflitos na vida. Há pessoas que estão sentindo paz, vivendo em pecado, contrariando as Escrituras. Então, que tipo de paz é essa? Então, nós não negociamos, nós não nos vendemos para sentir paz. O meu objetivo ao pregar aqui a cada domingo, não é que você saia daqui flutuando nas nuvens, porque você se sentiu em paz. Eu quero que você saia daqui, apesar das inquietações de alma, confiando em Cristo, confiando em Cristo, que foi o único capaz de resolver a tua inimizade contra Deus. Então, como nós vamos ver, a justificação ela nos permite andar em paz, e o segundo ponto dessa mensagem tem a ver um pouco com o que eu já estou falando aqui. A justificação nos garante alegria na esperança da glória de Deus, mesmo nas tribulações. Então, a paz que Deus tem para nos oferecer, ela é além das circunstâncias. O problema é que nós somos tão autocentrados, que nós andamos inquietos, ansiosos, esquecendo, tirando os nossos olhos da eternidade, e vamos nos perdendo em nós mesmos, colhendo, claro, paz, claro que não, colhendo toda a sorte de inquietação de alma. Precisamos nos voltar para o que Deus tem para nos oferecer. Então, irmãos, nos versículos 2, a parte 2 do versículo, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Então, se a justificação para o que crê se dá com base na obra de Cristo, algo que ocorreu no passado, não é verdade?
Agora, então, Paulo ele começa a apontar para esses aspectos que se relacionam com o futuro também, em contraste com o que ocorre no presente. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, apesar das tribulações. Aqui, esse gloriamos, exultamos, tem a ver com alegrar-se, com regozijar-se. Essa é a ideia aqui. Uma alegre confiança, cheia de esperança, não em nós mesmos, não no que esse mundo tem para nos oferecer, mas na própria glória de Deus. Então, meus irmãos, você sabe disso muito bem, no presente nós temos que lidar com a nossa incapacidade de ser tudo o que Deus gostaria que nós fôssemos, não é verdade? Aí está o padrão de Deus e lá estamos nós, vivendo aquém do que Ele nos pede. E isso realmente vai até o último dia da nossa vida no processo de santificação. Nós temos que lutar com isso, né? E vai ser até o último dia. Nós temos que lidar com isso. Mas uma vez justificados, nós somos capacitados a mudar a nossa perspectiva a respeito deste mundo. Como nós vimos, nós temos paz com Deus, resultado do nosso perdão passado, elaborado ali na cruz. Nós estamos firmes na graça, que é o nosso privilégio presente, e nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, a nossa herança futura. Então entenda, não que nós tenhamos uma missão aqui, que não seja significativa no aqui e no agora, neste mundo. Pelo contrário, nós temos uma missão que deve ser vivenciada por nós no dia a dia, né? Que missão é essa? Refletir o caráter de Cristo em tudo que nós vamos fazer. Amanhã você no seu trabalho, na escola, no que for, você tem uma missão, refletir, apontar para Cristo. Mas as obras que devem ser realizadas aqui, aquelas que foram preparadas por Deus para cada um de nós realizarmos, elas só farão sentido se observadas à luz da eternidade. Caso contrário, será correr atrás do vento. Então a esperança cristã, ela não está firmada no vácuo, é sólida, é consistente. E essa mudança de perspectiva, irmãos, ocorre na vida daquele que é justificado, naquele que agora é amigo de Deus. É uma mudança de perspectiva, de ver o mundo, se movendo com os olhos na eternidade. Isso é presente de Deus para as nossas vidas. Antes mortos e cegos, agora capacitados pelo Espírito Santo a nos movermos por fé, uma fé viva, firmada numa viva esperança. Isso é presente para nós. Ninguém mais nesse mundo, senão os filhos de Deus, podem desfrutar desta bênção espiritual. Isso é viver vitorioso. Então, é claro, irmãos, que as implicações disso, né? Não é um convite para o país das maravilhas. Não é um convite para o país das maravilhas. Por quê? Porque tão logo Paulo aponta para a realidade de que nós nos alegramos, nos gloriamos na glória que será revelada em plenitude no futuro, tão logo o apóstolo já contrasta com a realidade do presente. E qual é a realidade do presente? Tribulações. Eu e você passamos por todo tipo de tribulação. Na luta contra o pecado, na enfermidade que chega, no desemprego que chega, embora a centralidade das tribulações do que Paulo esteja falando aqui, diga mais respeito à perseguição que um cristão enfrenta pelo fato de ser um cristão. Que talvez eu e você precisaríamos estar enfrentando mais perseguições desse tipo, e se não estamos, precisamos nos questionar que tipo de cristão estamos sendo, porque a luz incomoda as trevas. Mas aqui a gente consegue olhar e trazer para perto todo tipo de tribulação. Irmãos, a realidade presente então da justificação, que dá paz ao que crê, que o capacita a se mover com os olhos na eternidade, não retira a realidade do sofrimento que se faz presente no nosso dia a dia, seja ele a causa que for. Agora, por outro lado, nós temos que ter em mente o quê? Que a realidade do sofrimento que nós enfrentamos não anula a realidade das bênçãos que nós recebemos em Cristo com a justificação. Nós estamos de fato reconciliados, nós temos de fato paz, nós temos de fato uma esperança consistente.
Então Paulo afirma que o cristão deve se alegrar nas tribulações. Claro, não no sentido de que deve encontrar aqui alguma espécie de satisfação no sofrimento em si, mas no sentido de que nós devemos reconhecer o propósito soberano de Deus por detrás do sofrimento. Então, a esperança da glória de Deus, no qual nós também nos exultamos nessa esperança, da glória de Deus, do que há por vir, ela nos permite encontrar o sentido da vida desde já. E aí então a confiança em meio às tribulações da vida atual é uma característica do verdadeiro cristão. Alguns textos aqui. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Romanos 8, 17 e 18, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Um outro texto, 2 Coríntios 4, 16 e 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A justificação, a mudança do nosso status diante de Deus nos permite olhar para esse mundo de trevas e com a esperança e os olhos na glória que nos está reservada, então entender que Deus tem um propósito, e que propósito? De glorificar e exaltar o nome dEle através das nossas vidas, inclusive e sobretudo por meio do sofrimento também, à luz dos textos que a gente acabou de ler aqui. Então, o fato de que Deus usa a tribulação para aperfeiçoar o cristão, a imagem de Cristo, meus irmãos, deve nos dar segurança, nos dá uma segurança tremenda no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Diante do sofrimento é você perceber, Deus não me abandonou, pelo contrário, Ele está agindo em mim, com um propósito definido, com intenções que transcendem, que vão além, que dizem respeito à glória do nome dEle, que dizem respeito ao caráter de Cristo sendo forjado em nós. Então, o Deus que nos justificou, Ele nos garante a manifestação plena da sua glória, nos garantindo então que nunca mais haverá maldição, que não haverá mais pranto, e que não haverá mais morte. Esse mesmo Deus que nos garante essas verdades, irmãos, é o mesmo Deus que age agora, que está agindo no agora, forjando o nosso caráter à semelhança do caráter de Cristo. Então nós vemos isso, tribulação que leva a perseverança, que leva a um caráter aprovado e que aí então nos leva à esperança que não decepciona. É um ciclo, né? Ele fala antes que nós temos os nossos olhos na esperança da glória, e aí então depois essa esperança futura que nos faz andar no presente e suportar o presente, e adivinha, o que vivenciamos nesse presente, essa dinâmica de tribulação, de sofrimento, de luta, tem um propósito de nos fazer cair de novo no colo da esperança, de uma esperança que não decepciona. Então ter uma atitude correta como cristãos diante do sofrimento, tem a ver com nos submetermos à vontade soberana de Deus, na certeza de que Ele está cumprindo a sua boa obra nas nossas vidas. Então, perseverar no sofrimento de uma maneira que agrada a Deus só é possível pela intervenção do Espírito Santo nas nossas vidas, nos nossos corações. No versículo 5 a gente vê isso. O cristão é capacitado por Deus para responder com perseverança, com firmeza espiritual, e isso o conduz a um caráter aprovado. Nós somos provados e devemos sair da provação aprovados.
E o Espírito Santo nos capacita a isso, irmãos. Esse é um presente, essa é uma riqueza que nós como povo de Deus temos e devemos utilizá-las, porque não temos como sair desse mundo, temos que nos sujeitar, né? E na verdade ser um instrumento do Senhor nesse mundo de trevas, e temos essa carta na manga, que nos capacita. Claro que não estou dizendo que a gente não vai chorar, que a gente não vai sofrer com o sofrimento que nos achega, mas o sofrimento é uma oportunidade que Deus nos dá de apontar-nos para Cristo, de sermos realmente mordomos fiéis do que Ele tem colocado no nosso caminho. O nome dEle é glorificado. Então, o Senhor nos capacita a ter essa firmeza espiritual que nos conduz a um caráter aprovado, a um caráter testado, e esse tipo de dinâmica fortalece a esperança. A nova condição, então, daquele que é justificado, faz olhar com alegria para a esperança da glória de Deus, entendendo que as tribulações são instrumentos do Senhor para o fortalecimento dessa esperança, que não confunde, que não decepciona. Então a justificação garante acesso a Deus pela paz com Deus, e a justificação nos garante alegria na esperança da glória de Deus. E por fim, a justificação nos garante um amor incondicional, sacrificial da parte de Deus, verso 5 até o verso 11. O fato de que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, nos dá uma segurança tremenda em nosso relacionamento com Ele. Então, no fim das contas, irmãos, esse parágrafo, os versos 1 a 11, tem tudo a ver com certeza de salvação, com as garantias que o Senhor tem para nós, e que é isso que vai nos capacitar a encarar essa vida de frente, a desfrutarmos dessas bênçãos espirituais, a nos relacionarmos com Deus, com os pecados e com as tribulações de uma maneira totalmente distinta. Então note que o texto ele deixa clara a nossa condição, verso 6, fracos, moral e espiritualmente, incapazes, né, ímpios, ou seja, perversos, irreverentes, profanos, pecadores, sujeitos à ira de Deus, no versículo 9, inimigos de Deus, como eu falei no versículo 10. A prova desse amor incondicional, sacrificial, que é uma bênção espiritual sobre as nossas vidas, por parte de Deus, contrasta com a nossa realidade espiritual, fracos, mortos nos nossos delitos e pecados. A esperança que nós depositamos em Deus, irmãos, ela jamais será frustrada, ela não decepciona, porque o amor de Deus, ele é muito maior na sua magnitude e na sua confiabilidade do que até mesmo o maior amor humano. E aí ele faz aqui esta relação, né? Alguém até poderia se dispor para morrer por um justo, por alguém bom, entre aspas aqui. E eu imagino, né, um pai, uma mãe, certamente teria coragem de se colocar na frente de uma arma por seu filho, não é verdade? É um tipo de amor que nasce assim, que quem não é pai e mãe ainda não sentiu, porque só surge na vida quando você vira pai e mãe, esse tipo de amor, e que até alguém poderia, um de nós aqui, se colocar, né? Meu filho não, eu morro por ele, mas estaria disposto a se sacrificar por qualquer outro, ou até mesmo por alguém perverso? E aí o amor de Deus, ele foi demonstrado então, irmãos, de uma forma notável e sacrificial por aqueles que o odiavam. E a nossa condição espiritual em Adão é justamente isso, inimigos de Deus. E Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. A justa ira de Deus, depositada em Cristo na cruz, então nos concedeu uma graça perdoadora profunda. Não havia bondade alguma em nós que pudesse atraí-lo. Ele deu o primeiro passo e fez todo o resto. Você está seguro no amor de Deus? Você desfruta da paz com Deus, mesmo nas tribulações? A verdadeira prova do amor bíblico é o sacrifício. E Deus nos amou de tal maneira,
Ele nos amou assim, de forma sacrificial. E isso, irmãos, nos dá segurança. Por quê que nós duvidamos do amor de Deus com tanta facilidade? Especialmente quando o sofrimento bate à nossa porta. Parece que a primeira coisa que nós fazemos é duvidar onde está Deus. Verso 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. O argumento de Paulo, então, ele segue aqui, reforçando a segurança da aceitação que nós temos em virtude da justificação. Se Deus fez tudo isso por nós, quando nós éramos seus inimigos, quanto mais agora nós somos já os seus filhos, justificados, quanto mais agora nós seremos salvos da ira. Nós não precisamos temer. Quer verdade espiritual mais rica do que essa, para você viver uma vida abundante desde já? Saber que você merecia a condenação, mas você já não será condenado. Isso deve transformar a maneira como você vive. A segurança da salvação está disponível para os que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos temer, basicamente porque o amor de Deus por nós, o sacrifício de Cristo na cruz se deu quando nós estávamos totalmente separados de Deus. E se fomos justificados estando nestas condições, muito mais agora nós seremos salvos da ira por meio dele. Se Deus justifica e reconcilia consigo os seus inimigos, certamente Ele salvará os seus amigos. Os seus amigos. A linguagem da justificação, irmãos, é uma linguagem, como nós vimos, legal, jurídica, de tribunal, que representa então o crente sendo declarado inocente pelo juiz. A linguagem de reconciliação, por sua vez, ela vem do mundo das relações pessoais. Reconciliar significa unir ou criar paz entre duas partes afastadas ou hostis. Nós fomos reconciliados. Os que estão em Cristo Jesus não precisam temer nenhuma ira futura. Nós não estaremos diante do grande trono branco, porque esse trono está reservado para aqueles que serão julgados e punidos por toda a eternidade, para quem morreu sem Cristo Jesus. Agora, resta saber, qual é a sua condição espiritual diante de Deus hoje? Você está em Cristo? Você já se reconciliou, ou já se reconheceu como pecador, e pela fé então creu na obra de Cristo na cruz, que morreu no teu lugar, pagando a tua dívida? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Crianças, adolescentes, todos nós aqui. Essa é uma pergunta legítima que nós precisamos fazer. Que não serão os anos na igreja que nos darão a resposta capaz de satisfazer a nossa alma, mas é exclusivamente o sacrifício de Cristo na cruz. Então, se sim, você já foi reconciliado, então você é justificado, e você tem então garantia dessa paz com Deus vivo. Você tem garantia de uma viva esperança que move o teu viver até mesmo diante do sofrimento. Você tem a garantia de um amor incondicional em teu favor, não importa o que você tenha feito. Um amor que garante segurança no teu relacionamento com Deus. Então, a nosso dispor, nós temos tudo o que precisamos para viver uma vida de vitória, uma vida de prosperidade, porque nós podemos nos achegar diante desse Deus, nós podemos confessar os nossos pecados na certeza de que seremos perdoados, e Ele nos dá os recursos para viver essa vida abundante, vida de vitória, e não mais escravos do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, mas certos do poder de Deus que age em nós por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós, os que cremos. Há uma garantia de relacionamento com o nosso Deus.
nós temos a garantia de uma aceitação final diante de Deus pelos méritos de Cristo, meus irmãos. E é isso que vai dar forças para você viver uma vida vitoriosa. Não procure satisfação e contentamento à parte de Cristo, porque serão paliativos. É incapaz de curar a sua alma. O único que pode curar é o Senhor Jesus Cristo. E lá na cruz Ele já deu o remédio perfeito. Nós já temos tudo o que precisamos. O problema é esse coração descontentado, que Cristo, tendo morrido na cruz, apesar disso, não nos parece suficiente muitas vezes. E lá estamos eu e você, justificados, acesso a Deus Pai com paz, acesso a uma viva esperança, capacitados para lidar com as tribulações e os anseios dessa vida. E lá estamos eu e você, andando cabisbaixos, ó vida aos céus. Nesta noite, talvez Deus está dando uma oportunidade para que você e eu, pela fé, nós possamos tocar nestas verdades já decretadas a nosso respeito. Elas já estão à nossa disposição. Se você já se entregou a Cristo Jesus, já está disponível. Basta você crer, irmãos, e se apoderar destas palavras, dessas verdades a respeito do que vem, dessas bênçãos espirituais, do que significa ser justificado. Isso tem que nos ser suficiente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Há muitos motivos para nós sairmos daqui essa noite exultando e glorificando o nome de Deus pelas verdades espirituais que a sua palavra nos deu. Então, alegre-se no Senhor. Agradeça, meu irmão, pelo privilégio de ser salvo, de ser justificado. E aproveite para pedir perdão ao Senhor também, para pedir perdão. Arrependa-se dessa vida autocentrada. Comprometa-se a mortificar a tua carne e o teu eu, não na tua própria força. Você precisa de Cristo Jesus, são os méritos de Cristo para você acessar estas verdades espirituais a teu respeito. Você é filho, você foi resgatado, você foi comprado para viver estas realidades, essas verdades espirituais. Você pode se relacionar com o Deus Todo-Poderoso, você pode entender que o pecado não tem mais domínio sobre a tua vida, e viver liberto, não mais escravo do pecado, mas escravo de Cristo. Você pode suportar os sofrimentos, porque Cristo Jesus é o teu amparo, é o teu refúgio, é o teu referencial. Então decida por confiar no Senhor, e Ele há de fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pode pensar, porque o nosso Deus é um Deus poderoso, e Ele é capaz de todas as coisas. E é como aquele leproso que se achegou a Jesus e falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora aqui. E Jesus olha com compaixão para aquele leproso e Ele responde: eu quero. O Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele morreu naquela cruz por você, apesar de você, sabendo exatamente tudo o que você fez. O Senhor Jesus ainda foi lá e morreu justamente pelo que você fez, por cada um desses pecados. Em Cristo você pode então ter nova vida, acesso garantido, segurança, porque os méritos são os méritos de Cristo. Então nós podemos nos achegar na certeza do seu perdão absoluto. E os que estão em Cristo Jesus, então, já não há mais condenação para os que estão em Cristo. É isso que vai permitir com que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida de vitória. Então, se apegue a essas verdades espirituais.
verdades declaradas a teu respeito, não é sobre outros, é sobre você, o que creu e se submeteu a Cristo Jesus. De que maneira essas verdades espirituais irão impactar a sua vida, o modo como você age e reage sobre todas as coisas? Certamente o Senhor quer transformar todo o teu viver a partir destas verdades, porque a parte da justificação, da salvação, não tem como a gente ter sentido para a vida. Senhor Jesus, clamamos para que a obra que o Senhor começou na nossa vida, o Senhor realmente complete. E na verdade o Senhor é fiel, mas a nós cabe clamar, a nós cabe até mesmo nos nossos pedidos confirmar as verdades que o Senhor fará a nosso respeito. E nós então ansiamos por o dia em que te veremos face a face, ali desfrutando das tuas promessas, da esperança que hoje temos, da glória futura, mas certos de que o Senhor já começou a boa obra nas nossas vidas. Nós escolhemos perseverar, nós queremos depender do Teu Espírito Santo, depender do Senhor para vencer a tentação, para vencer as tribulações, para negarmos a nós mesmos, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua palavra, traz do Teu avivamento sobre as nossas vidas, possamos nos mover de fé em fé, entendendo o propósito das nossas vidas, que é Te dar toda a honra e glória, e somos capacitados já, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, Senhor, que possamos encorajar uns aos outros com estas verdades, e Deus, alcança o coração quebrantado e contrito, não permita que ninguém aqui se endureça diante do pecado, mas que possa, como aquela mulher que estava lá, prestes a ser apedrejada ali, perceber que o Senhor perdoa, não condena aquele que se arrepende, e ela foi convocada a viver uma vida diferente. O Senhor também nos chama para viver essa vida. Nós não sabemos como ela reagiu, o que ela fez depois disso, mas nós queremos Te obedecer, queremos andar no caminho proposto pelo Senhor. Por favor, meu Deus, esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, esse é o meu pedido por esta igreja, por estes irmãos tão queridos. E assim oramos pelo nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.